Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos encontros nas noites de reunião têm a finalidade de levar a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo a todos aqueles que desejam entender as realidades da vida pelo caminho que Jesus aponta, transformando os nossos esforços em atitudes dirigidas para um objetivo de construção do nosso caráter, de melhoria do nosso ser. Não fazem falta na terra caminhos religiosos. E em todos os países do mundo, dos mais simples aos mais avançados, as religiões traçam roteiros. No entanto, isto é um paradoxo próprio da nossa imperfeição, da nossa pouca capacidade evolutiva. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em que incontáveis milhões de pessoas foram vítimas, incontáveis porque não foram apenas vítimas as que morreram, 50 milhões, 60, mas todas as que sofreram as consequências de um conflito tão tirânico quanto devastador, também são ou deverão ser contabilizadas como vítimas. Quando terminou então este conflito de ordem mundial, que arrastou-se por 6 anos praticamente, realizou-se muita discussão, cujo objetivo era, obviamente, criar mecanismos que impedissem um novo confronto de tão graves proporções. Mas, do mesmo modo, estabeleceu-se uma discussão nos fóruns adequados para se chegar ao entendimento, um entendimento do quanto este conflito representou no seio da humanidade, não apenas nas vítimas que tombaram nos campos de batalha, mas naquilo que de verdade significa acreditar em alguma coisa. Porque de verdade, realmente, todos os países que estavam ali envolvidos tinham uma religião. E todas as suas religiões pregavam não matar, pregavam o amor ao próximo. Todas elas que dos púlpitos eram ensinadas desde os ancestrais, falavam aos fiéis a respeito desses deveres. E os pais criaram os filhos, levando-os às igrejas, falando disto para educá-los, para erguê-los. As obrigações da tradição religiosa levavam as pessoas aos cultos de todos os tipos, porque não estamos aqui nos referindo a uma em prejuízo da outra, estamos falando de todas as que, cristãs ou não cristãs, guardavam princípios universais de respeito, de tolerância
de compreensão, de amor. Então reuniram-se em uma assembleia representantes destas diversas nações, para que pudessem entender por que todas estas que diziam a mesma coisa, não foram capazes de colocar em prática as mesmas coisas que diziam. E de repente, o lobo mostrou-se muito mais potente. A agressão dominou corações que estavam acostumados a cantar hinos que glorificavam o Senhor. Como foi possível tão depressa substituírem-se as escrituras que se carregavam para os cultos pelos fuzis que matavam o seu próximo, sem que ninguém, ou quase ninguém, tivesse tido a coragem ou a decência de opor-se? E aqueles que se opuseram acabaram também assassinados pelos seus próprios governos, porque era um obstáculo ao levantarem as questões morais, era um obstáculo aos seus objetivos. E aqui deve-se se fazer justiça a um pequeno punhado de alemães que tentou se opor à dominação daquele líder. E como os outros, também foram assassinados pelos seus próprios consanguíneos, porque foram perseguidos, já que não era interessante que se levantassem questões moralizantes. E então se chegou a esse triste resultado, que alguma coisa estava errada na maneira pela qual as pessoas estavam cultuando ou vivenciando a sua fé. E só podia estar. Como é possível que domingo a gente vá cantar, vá comungar, vá orar, vá confessar, e segunda-feira a gente vai matar? Se isso é normal para muita gente, não é normal para quem está entendendo o conteúdo do que se faz no domingo. Esta noção que Jesus instaurou de um cristianismo nobre estava sendo mal entendida, porque estava sendo transferida para um processo exterior. A conclusão a que chegaram era de que aquilo que estavam cultuando não era a essência, era um simulacro, era uma fantasia, era algo tão superficial que não tinha força para impedir um conflito dessa dimensão. E ninguém está falando aqui em matar meia dúzia de baderneiros. Estamos falando de condutas que faziam chover bombas sobre inocentes civis sem meios de se defender. Estamos falando de condutas que se esmeravam no desenvolvimento de mecanismos para matar com amplitude, devastando aqueles que não eram soldados, aqueles que eram chefes de família, crianças mesmo. E este conclave, que foi tão doloroso à consciência da humanidade, parece que foi esquecido. É verdade que nós não tivemos desde então, 60 anos depois, nenhum conflito desta dimensão. Mas, quando o Evangelho fala, no capítulo 17, que nos cumpre comentar acerca da perfeição, uma perfeição que está longe de desejar dizer que nós seremos o Criador também, na forma como o Criador é,
mas está dizendo que nós temos condições de ser aqueles que buscam a perfeição nos esforços de todos os dias. Isto nos induz a meditar. Ainda bem que não estamos mais a nos matar, esquecendo-se das nossas tradições religiosas. Mas talvez não tenhamos tido coragem de acender o estopim ou de explodir os nossos adversários. No entanto, este conflito ainda existe e a questão não foi resolvida. A fé como expressão da essência ou a fé como apenas a aparência? Quando nós consideramos a fé apenas como rito, como a doutrina, como a cerimônia, nós nos travestimos para ela, nós fazemos as coisas bem feitinhas, nós cantamos afinados, nós falamos o que é preciso falar. E aí, recebemos o passe, ouvimos a palestra, fazemos silêncio. E aí a gente vai embora e o mundo é para quem é mais esperto. Esta é a Segunda Guerra Mundial. Poderíamos dizer, essa é a Terceira Guerra Mundial. Igualzinha à Segunda. Que quando eclodir, aí será muito pior do que a Segunda. Porque realmente, aquilo que fala o Senhor ao nos ensinar, não é uma religião. Vamos fazer uma limpeza na nossa mente. Vamos tirar da nossa consciência esta motivação errada de que nós temos que ter uma religião. Nós temos que ter uma religião imaginando que ter uma religião é vestir uma camiseta, é usar um símbolo pendurado no pescoço e é entrar em alguma casa diferente, onde tem algumas imagens, onde tem um ritual e onde a gente diz, aqui é a minha religião. Não é isto que vai salvar o ser humano. Aliás, é isso que o está perdendo novamente. A multiplicação interessada, a pregação em todas as áreas que não corresponde à essência, o desejo de obter favores ou obter vantagens, o domínio dos poderes do mundo, com a desculpa de que é preciso ampliar a mensagem. Isto tudo corresponde a este fermento que poderá de verdade transformar-se em um outro conflito, talvez de outra natureza, se é que ele já não existe. Daí, a doutrina espírita, na área moral, em que Jesus nos aconselha os caminhos renovados do seu evangelho, da sua boa notícia, ela não priorizar o ritual. Na doutrina espírita não existe nenhum ritual. Não priorizar nenhum símbolo. Não há nenhuma forma miraculosa de você mostrar que você é espírita, fazendo um sinalzinho qualquer, vestindo alguma insígnia. Não há, como não havia no evangelho primitivo, outra maneira de você ser cristão a não ser sendo. Não existe. E ser cristão sem ser fanático quer dizer respeitar os outros que não querem ser. Quer dizer ajudar os outros que não são da sua fé. Porque antes de serem da sua fé ou não, eles são os seus irmãos. Significa dizer tentar fazer o melhor para todo mundo, sobretudo para aqueles que são mais difíceis. Significa dizer tentar ser amigo
sincero, ou não opor dificuldade a essa amizade com aqueles que são problemas, com aqueles que na sua família ou no seu trabalho te causam embaraço. Não há outro jeito de fazer as coisas, a não ser que nós queiramos seguir o mesmo caminho que redundou na eclosão da Segunda Guerra Mundial. E é isto, exatamente isto, que faz a gente frequentar igrejas de todos os tipos e continuarmos infelizes. Eu vou e rezo, mas nada de bom me acontece. Porque não é na reza que a coisa funciona. É em você não desejar o mal para aquele que te quer mal. Em você desejar que o mundo seja melhor, mesmo que você não esteja bem. E então a doutrina espírita não tem nenhum símbolo, nenhum objeto, nenhuma imagem, nenhum líder. Não tem nenhum tipo de rito. Não tem nada que seja sacramento. Não obriga ninguém a fazer nada. Não cobra de ninguém absolutamente nada. Porque a doutrina espírita, como Jesus, não desejava o que você tem no bolso. Deseja o que você tem na alma. O que você tem no seu coração. Porque aí está o maior tesouro. É o que você é como pessoa. É o que você carrega para onde você for. O dia que você morrer, a sua calça vai ficar pendurada no cabide, a sua conta vai ficar no banco, para os seus herdeiros brigarem por ela. Mas você vai levar com você o seu sentimento. Tudo que você fez, tudo que você é por dentro. Esse é o esforço. Esse é o esforço do mundo espiritual. Nos lembrar que nós estamos na terra não para sermos homem de bens. Estamos no mundo para sermos homem de bem, o que é muito diferente. Até agora temos nos esforçado para sermos homens de bens, detentores de riquezas, construtores de impérios, exploradores dos que sofrem. Temos sido aqueles que não nos incomodamos se vai morrer alguém para que nós sejamos felizes. E isto nos qualifica como homem de bens. E uns imitam os outros, e uns invejam os outros, e uns querem ser mais do que os outros. E aí está a guerra estabelecida. A guerra da vaidade, a guerra do poder, a guerra do mando, a guerra do eu sou. E quando você atinge este patamar que você sempre ambicionou, você tem que lutar para não cair dele. Porque nada é pior para o orgulho do que você deixar o nível em que estava para regredir. Nada é pior para a pessoa que ainda é do mundo, mesmo indo nas igrejas, do que alguém falar para ele: poxa, mas você está regredindo? Não, meu Deus, o que está acontecendo com você? Mas não é isso que está no Evangelho. A respeito dessa questão, há passagens tão lindas que nós nos lembramos sempre. Jesus fala que todo aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perdê-la. Comentamos sobre isso recentemente. Mas como é possível você ganhar a vida e perder? Parece uma contradição. Você ganhar a vida quer dizer ficar bem, ficar melhor, conseguir postos, obter riquezas, obter grandezas humanas. Mas Jesus fala que se você fizer isso, você vai perder a vida. Porque Ele sabe que a vida não é isso. Ele sabe que a essência do viver é muito diferente. Mas aí ele continua explicando.
Mas se você perder a sua vida por minha causa, se você perder a sua vida, por que perder? Porque para o resto do mundo, você será considerado um derrotado. Você será um indivíduo que não mora bem, que não tem um bom carro, que não se veste como a moda pede, que não ostenta a riqueza na família, que é sempre o parente mais pobre. Você será visto até com desdém pelos outros. Fala Jesus sobre isso. Mas se você chegar a esse ponto por causa dele, não por ter sido relapso, não por ter sido preguiçoso, não por não ter lutado, por não ter estudado, por não ter trabalhado, porque isso é culpa nossa. Mas se nós chegarmos a estar assim, empobrecidos, desgastados, doentes, se necessário, por causa de fazermos o que Ele pediu que fizéssemos, este que estará considerado pelo mundo como um derrotado e um perdedor, fala ao Senhor que terá ganho a sua vida, porque foi para isso que nós somos criados. Nós estaremos desistindo com um objetivo, que não é o de comer e engordar, que não é o de crescer somente na altura física, ou somente nos cargos políticos ou públicos. É crescermos na essência, porque tudo mais vai passar. A realidade da perfeição e do homem de bem é um cântico para a nossa meditação. E esta luta, este valor moral, que não é um cânone, não é um dogma, é a única coisa que pode nos fazer felizes de verdade. Você vai perder, ao longo de uma vida, você vai perder as contas de quanto você gastou para trocar a cor do seu cabelo, em tempo e em dinheiro. Você vai perder as contas de quanto você gastou em combustível ou em lavagem do seu carro, para que ele ficasse brilhando. Mas tudo isso é inútil, ainda que seja bom ter um carro limpo e um cabelo bem arrumado. A realidade da existência, entretanto, é mais profunda, porque nem lavar o carro te faz um espírito melhor, nem pintar o cabelo faz você ser mais sábio, faz você aproveitar melhor o seu tempo, faz você tornar-se essencialmente alguém que vai chegar do lado de lá com um cabedal interior e espiritual melhor do que quando chegou aqui ao nascer. Já pensou se chegando do lado de lá, a única referência que vai haver sobre nós, não, esse é o loiro. Chegou o dono do Maverick. Chegou o rapaz que morava na cobertura. Se as fichas do mundo espiritual estiverem escritas por esse tipo de conceito, Jesus é um mentiroso. E tudo que se construiu depois dele é um engodo. E obviamente, entre os valores humanos, as realidades presentes demonstram que não é por pintarmos o cabelo, por lavarmos o carro ou por morarmos em andares mais para cima que nós somos mais felizes. Não seremos mais felizes por isso. Às vezes teremos mais problemas. Às vezes conseguiremos mais inimigos. Às vezes teremos que enfrentar mais dificuldades. Às vezes seremos bombardeados pelas olhadas invejosas, cobiçosas. E receberemos o impacto vibratório do mal que nos desejam. E queremos ser felizes assim, construindo doenças para o nosso corpo,
das diversas maneiras conhecidas ou inventadas. Esta é uma guerra que já está acontecendo, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma guerra que não tem bombas que explodem, mas continua a haver este mesmo processo de nós não entendermos o conteúdo do sede perfeitos e acharmos que basta vir aqui receber passe uma vez por semana, que basta ir na igreja alisar banco, que basta ir pagar o dízimo, que já está cumprindo com a sua obrigação. Se nós continuarmos assim, rezamos de domingo e roubamos de segunda, terça, quarta, quinta e sexta nos nossos negócios, entregamos 50 centavos, R$1 para um faminto e gastamos 300, 400 para trocar os tapetes de borracha do nosso carro. Ficamos felizes. Todos estes raciocínios doem e nós sabemos. Mas a guerra que está por aí, esta guerra de conflitos, de desajustes, ela está matando todo dia. Gente que não aparece na televisão, gente que a gente não vê o sangue escorrendo, gente que a gente não vai no enterro, que a gente não sabe a lágrima da mãe ou do pai, do filho órfão. Mas todo santo dia, a indiferença humana que está lotando igrejas continua matando pessoas. Conosco os bens que poderiam salvá-las, na mão de todos os cristãos da terra, a moeda disponível, que não é a moeda feita de metal, a moeda da boa intenção, da boa atitude, a moeda do desejo de ajudar do jeito que você pode, fazendo a falta para que as pessoas possam crescer e encontrarem o melhor caminho. Ah, mas isso é fruto do planeta de prova e expiação que nós estamos vivendo. É verdade. A prova e expiação reúne criaturas ególatras. Mas a finalidade da prova e expiação não é que ela seja eterna, que ela dure para sempre. É que de tanto a gente sofrer, de tanto a gente sentir a dor, a gente comece a fazer diferente. Para si mesmo a gente se diga: não, a minha felicidade não pode mais estar nestas coisas transitórias que não me fazem melhorar. A perfeição do homem de bem, que é possível ser vivida a cada dia, é uma escolha que cada um faz. E todos estaremos sendo chamados para prestar contas. Nós não vamos morrer aos borbotões. Morreu todo mundo que vai no Bezerra na quinta-feira. Vai todo mundo junto lá, para aparecer diante do Senhor e diz: não, esse pessoal aqui é tudo meu rebanho, é tudo o rebanho do Bezerra. O Bezerra está lá defendendo todos eles, que era gente boa. Não é assim. As coisas acontecem caso a caso. Como Teresa de Calcutá costumava dizer, os governos criam estatísticas, diminuem a fome em não sei quantos %, tentam diminuir a mortalidade infantil em não sei quantos %, aumentaram a distribuição de renda em não sei quantos %. O governo vê as pessoas como porcentos, mas aqui nós atendemos um por um de cada vez. Dizia essa senhora que até para morrer, morreu apagada, porque a princesa morreu na mesma época que ela.
E não havia muita câmera para ir falar da mulher que viveu a vida entregando-se aos que sofriam. O conto de fadas ainda tomava conta do nosso imaginário. A realidade do mundo espiritual, entretanto, queridas irmãs, coloca cada um de vocês nesta tarefa. Viver na terra de agora não é apenas ter que encher a barriga, ter que pagar as contas, ter que cumprir compromissos que são importantes que sejam cumpridos. É fazer tudo isso com a qualidade de quem acredita em Jesus de verdade, ou não. E é nisso que está aquilo que será avaliado no momento em que a gente chegar do outro lado. Nossa condição de homem de bem, ou a nossa condição de homem de bens. Porque o apego a estas coisas compromete nossas atitudes. Quantas vezes nós já pensamos em ajudar alguém que vimos num impulso de compaixão? Pense você com seus botões. Quanto tempo faz que foi a última vez que você teve compaixão de uma pessoa? Que você olhou na presença dela e você teve vontade de chorar por causa dela, de pensar que ela podia ser a sua filha, que está bem de saúde, de pensar que aquele velho que está ali, maltrapilho, poderia ser o seu pai, que você amou tanto. Quando foi a última vez que dentro do seu coração você teve vontade verdadeira de tirar o dinheiro que você tinha no bolso e entregar para aquela pessoa sem querer saber o que ela ia fazer com ele? Ou de dar a ela uma ajuda que de verdade representasse não o seu lava-mãos do problema. Porque quando a gente tira R$5 e entrega para a pessoa, é quase a mesma coisa que Pilatos fez. Tentei salvar este homem, vocês é que querem matá-lo, o problema é de vocês. E quando a gente faz isso, arruma os trocados e entrega, o que nós estamos fazendo? Ai, graças a Deus que eu fiz o que eu fui cristão, eu ajudei o pobre, agora eu vou deixar embora. Quando foi em nós a última vez que nós tivemos, a palavra não é bonita, mas é isto, que nós tivemos pena, que nós sentimos vontade de diminuir aquele sofrimento? Uma semana? 5 dias? 2 dias? 1 ano? Nós saberemos quando foi a última vez que nos irritamos. Qual foi a última vez que alguém pisou no nosso carro e a gente reagiu? Saberemos dizer qual foi o momento e vamos lembrar certinho a hora que foi, o que nós fizemos. Mas e quando foi o instante em que o seu coração falou mais alto do que o seu impulso da violência? E quando isso aconteceu, se você se lembrar, procure lembrar o que você fez. Porque isso é tão fugaz, tão rápido, que se a gente parar para pensar, o impulso do coração é sufocado pelo nosso pensamento, pelo nosso raciocínio. A gente quase diz, graças a Deus que o meu pensamento me salvou de fazer uma besteira. Graças a Deus. Porque quase que eu estou tirando a blusa que me aquece tão gostoso para dar para esse feliz. Ainda bem que eu lembrei que ele pode ser um safado.
ele pode ser um bebum. Olha, eu senti o bafo de pinga daqui. Ai, que bom que ele me deu uma abafada dessa. Ah, vai se esquentar com a pinga. Essa realidade racional e emocional tem dificultado o amadurecimento. E é exatamente ela que fez com que os povos que se mataram se matassem sendo cristãos. Os governos que se diziam assim religiosos também construíssem máquinas para destruírem-se mutuamente. Porque foi a razão que os dominou, o impulso de grandeza, a vontade de domínio. Observemos quando discutimos dentro de casa, quando temos uma briga com uma pessoa que está do nosso lado, o porquê que essa briga surgiu. Se ela não está baseada num desafio, se ela não está baseada numa ordem que você não aceitou, se não é um conflito de ideias em que você quer que a sua prevaleça, dominando o outro. Vamos nos lembrar se essa raiz não é igual. Estou errado, mas não vou dar o braço a torcer. Ah, não! Nessa discussão, eu tenho razão. Se nós nos lembrarmos destas coisas, nós chegaremos aos mesmos motivos que levaram a humanidade a se matar há 60 anos atrás. Destruindo-se e depois rezando, ou rezando e depois destruindo. Não importa a ordem. O Cristo é diferente. E ao ser diferente, ele não se realiza aqui dentro. Não é aqui que nós devemos ser bonzinhos, que nós devemos ser educados. Não é só aqui, nos 50 minutos, 60 minutos que estamos, que nós devemos respeitar o nosso semelhante. Porque aqui é muito fácil. Aqui todos estamos envolvidos pelos espíritos amigos. Aqui todos viemos com um desejo de encontrar uma mensagem positiva. Mas as guerras não acontecem aqui. A vida é da porta para a rua. E lá é o campo de batalha. E é lá que cada um de vocês é o soldado. Aliás, mais do que o soldado. Um dia, em uma cidade da Alemanha, que fora bombardeada na Segunda Guerra Mundial, um dos templos mais antigos daquela comunidade, que levara séculos para ser terminado, ele foi atingido pelas bombas agressoras. Ali naquela igreja, séculos sucessivos, pais levaram filhos para serem batizados. Filhos cresceram escutando as lições do Evangelho. E depois se casaram. E depois levaram os seus filhos para serem batizados, que cresceram ali ouvindo a palavra do Senhor, que lá se casaram e que lá levaram os seus filhos para serem batizados. E quando um templo de tal natureza recebe de séculos e séculos a vibração de toda a comunidade que ali se constrói à sua volta, isto é um símbolo. É algo essencial para a identidade daquelas pessoas. Então, a dor da guerra se tornou muito maior. Mas se tornou maior ainda porque dentro desta igreja havia aquele que talvez fosse o único Jesus
que em toda a Europa não estava preso na cruz. Um artista muito talentoso, a pedido do pároco responsável pelaquela igreja, pelaquela catedral, havia esculpido em pedra um Cristo que, diferente da maioria das outras, não estava relembrando o seu suplício, ou o suplício que os homens lhe impuseram. E então era uma tradição ir àquela cidade da Alemanha para visitar aquela imagem do Senhor, esculpida pelo talento do artista inspirado por Deus, colocando o Senhor exatamente na função mais importante que Ele veio à terra exercer, de braços estendidos, como a dizer: venham meus filhos, vocês são os que eu busco. Quando o incêndio conseguiu ser apagado, para a tristeza de todos os que lá estavam, que não sabiam se recolhiam os cacos ou se choravam, uma das vigas pesadas do teto havia se projetado sobre a estátua e a tinha feito aos pedaços. A única, depois de tantos anos, agora sem mais o escultor para fazer outra, e ainda que ele existisse, outra seria outra. Toda a comunidade ficou chocada. E quando a guerra terminou, porque estava no fim, eles passaram a lutar para reerguer o templo da sua fé. E para isso, todos fizeram o máximo que podiam. Precisavam encontrar de novo a identidade naquilo que imaginavam ser a expressão da sua crença. E passaram a construir, a entalhar as pedras que faltavam, a recuperar tudo que havia sido queimado ou que servia ainda do madeiramento, a arrumar madeiras das mesmas florestas de onde as primeiras tinham sido retiradas. E enquanto isso, o bispo responsável chamou um dos artistas restauradores mais competentes que havia. Recolheram todos os cacos da área onde estava a imagem do Senhor destroçada, para que o homem, com seu talento, num trabalho chinês de recomposição praticamente, ele conseguisse restaurar aquilo que fosse possível. Identificaram os cacos, guardaram em caixas, e enquanto a igreja ia sendo reconstruída, o que levaria alguns anos, ele teria este tempo para ver se conseguia refazer Jesus para o altar daquela igreja. E o homem empenhou-se, porque aquilo não era só um trabalho, aquilo era um desafio, e era a expressão do sonho de um povo. E ele começou a juntar os cacos, a limpá-los, a ver onde se encaixavam. E o trabalho da igreja prosseguia, e ele também prosseguia. Até que por fim, muito tempo depois, a igreja conseguiu ser terminada. O bispo informou o homem, o artista, que eles precisariam inaugurar a igreja, estavam dependendo apenas da estátua. O artista disse que a estátua estava praticamente pronta também, que naturalmente haveria as marcas aqui ou lá das rachaduras, mas que ele entregaria a estátua em determinado dia. Mas que neste dia, ele gostaria que apenas o bispo, aquele padre que estava ali responsável pelaquela catedral, estivesse na igreja.
porque ele precisava revelar-lhe um fato muito importante, e que talvez não fosse do contento do príncipe da igreja, o esforço do artista. Marcado o dia, encerraram a estátua em uma caixa de madeira para transportá-la longe da visão do povo, e entraram com ela na escuridão da noite, levando-a até o altar, onde naturalmente ela ficaria depois de retirada da caixa de madeira. E depois que saíram todos os trabalhadores, ficando somente o bispo, o artista e a estátua coberta com um pano, o artista disse ao bispo: Senhor, todo o meu valor como artista eu empenhei nesta restauração. Eu lamento lhe dizer que ela não pôde ser feita a contento, mas ainda assim, em honra da confiança que o Senhor depositou em mim, eu a trouxe. Se o Senhor quiser ver, eu tiro o pano. O bispo sorriu e disse: não importa, nós sabemos que era um trabalho difícil. Pelo menos esta é a estátua que estava aqui. E então o artista tirou o que prendia o pano, e o pano escorregou, revelando a estátua, para assombro do bispo, quase que perfeita. Viam-se naturalmente as ranhuras dos trincos, dos pedaços que foram colados, mas o homem tinha usado um adesivo tão perto da cor original que quase não se via. De longe não se notava quase que ela tinha sido despedaçada. Mas o bispo se surpreendeu e olhou para o artista. O artista olhou para o bispo e falou: é reverência, é iminência. Por mais que eu tenha procurado em todas as caixas que eu recebi, faltavam as mãos do Senhor. Eu tentei fazer de tudo para encontrá-las. Voltei à igreja para achá-las e elas não estavam mais. Tentei juntar outros cacos, mas eles não combinavam. Então eu trouxe ela assim mesmo, para a inauguração, se o senhor achar que serve. Estava o Senhor de braços esticados, mas com as duas mãos amputadas, praticamente. Eram apenas os tocos dos braços que estavam ali. O bispo, tomado por uma emoção fulgurante, deixou as lágrimas escorrerem, imaginando o artista que ele estava decepcionado com o trabalho. Mas o bispo lhe disse: eu louvo o seu talento, mestre da restauração. Este será o Jesus, sim, que já tem sido o Cristo de tanta geração. Nós o colocaremos no altar e nós abriremos a igreja para que todos venham de novo encontrar-se com esse Jesus de todos os tempos. Eu me surpreendi com o seu talento. E então despediram-se, até para alívio do artista. E marcada a inauguração para alguns dias depois, o bispo promoveu a elevação do Senhor para o altar-mor onde ele estava. E quando estava marcada, e a multidão lá fora estava esperando os sinos soarem para a inauguração ou a reinauguração da catedral, que era a identidade daquele povo, daquela comunidade. Então começaram a entrar assim que as portas se abriram. E as pessoas entravam e não saíam. E muita gente lá fora querendo entrar, e os que entravam não saíam. E os poucos que saíam chorando, referindo-se à escultura sem mãos de Jesus que estava no altar.
Mas o povo perguntava: mas ficou tão feia assim? Não, ela ficou linda. Vá ver você mesmo. E as pessoas queriam entrar. E todos que chegavam até o lugar onde estava a estátua não faziam outra coisa a não ser chorar. Não só por ver Jesus ali, o velho símbolo de todos eles, mas porque viam Jesus sem as mãos. Ao mesmo tempo em que liam uma placa que o bispo tinha mandado entalhar, colocada aos pés da estátua, que dizia assim: a mesma coisa que nós dizemos para vocês, como aquilo que vocês também são. Sejam vocês as mãos que estão faltando. Era isso que estava escrito. E era isso que fazia as pessoas chorarem de emoção. Jesus precisa da sua mão. O mundo, para ser melhor, precisa de você. Sem você, nada será diferente. E essa que foi uma história verdadeira, pede exatamente para que o Jesus que a gente crê não seja apenas um mito ou uma fantasia, que ele possa ser também verdade todo dia. Seja você as mãos que estão faltando. Quando entrarem na sala de passe, pensem nisto. Não é mais a guerra das bombas. Agora é a guerra do serviço. É a guerra do trabalho. É a guerra da bondade. É a perfeição daqueles que acreditam que são filhos de Deus. E quem é filho de Deus não é pouca coisa. Quem está aqui hoje para impor as mãos sobre vocês vai tratá-los como esta muita coisa que cada um de vocês é, mesmo que não acreditem que são. Muita paz. Senhor, como é bom quando nossos corações se unem no esforço do aprendizado. Quando nossas almas, desejosas da transformação, encontram um caminho que seja a expressão do crescimento na direção do Espírito. Não mais, Senhor, o medo de crer ou de perguntar. Não mais o pavor do inferno sem fim, com a consciência de que nossos defeitos naturalmente nos impedem o ingresso no paraíso. Não mais, Senhor, nos sentirmos banidos do banquete da esperança, porque fomos jogados no mundo desde crianças, perdidos dos bons exemplos, abandonados pelos adultos. E por causa disso, fracos nas virtudes. Obrigado, Senhor, por nos dar a noção de que em todos existe a marca do Criador, ofertando esperança, pão, reerguimento e renovação, não educando os filhos que ama com o chicote que o inferno aquece
em brasas escaldantes, mas ao contrário, nos dando, tanto agora quanto antes, a noção de que os filhos amados, todos são matriculados na escola da vida, para que possam ir seguindo adiante, transformando, ainda que devagarzinho, o erro de ontem em luz que ilumina o novo caminho, já nos mostrando melhor aquilo que não é mais adequado que façamos. Ah, Senhor, onde nós encontraremos mais consolação do que esta que garante ao santo e ao ladrão, ao homem probo e ao desonesto, que garante ao religioso e ao promíscuo, ao que acerta e ao que erra, a matrícula na escola, onde encontraremos mais conforto, olhando-nos como aqueles que realmente carregamos tantos erros, dos quais nós tentamos sair, corrigindo nossos atos, senão nas tuas palavras, senão neste cristianismo generoso, que nos faz entender que não viemos à terra para sofrer, ainda que soframos. Não viemos ao mundo para chorar, ainda que as lágrimas escorram. Viemos sim para crescer, para ser úteis, para trabalhar. E com este esforço de crescimento, de utilidade de trabalho, esculpirmos em nós mesmos aqueles ideais do Criador, semeados em nós, não pela dor, mas pelo seu amor. Obrigado, querido amigo, por nos reunirmos aqui, na busca dessa perfeição, que não é nos igualarmos ao Criador, ao Pai, mas é entendermos a nossa destinação. Daí nós desejarmos tanto que aqueles que estão no mundo sem entendimento, aqueles irmãos que estão perdidos, aqueles que em desespero não sabem aonde te procurar, que eles consigam, Senhor, receber a prece que a gente quer lhes dar, na vibração do nosso afeto. A prece que pode lhe ser alicerce, pode lhe ser pão, pode lhe ser cama ou pode lhe ser teto, em cada uma das suas necessidades. Por isso, Senhor, esquecendo-nos nesta noite, nós te queremos dizer: se houver algo de bom em nós, que você conseguir ver, ajuda, Senhor, para que este bem seja retirado em favor de alguém, multiplicado pelas tuas mãos, e entregue para que outros também encontrem o caminho que leve até você, caminho de flor, que recobre todo o espinho que a gente um dia já plantou para nós mesmos. Agora que vamos cantar, Senhor, ajuda-nos a escutar o que vamos dizer. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração.
ajudá-lo.